Olá, sejam muito bem-vindos ao Novo Debate. Eu sou o professor Roberto Purui, conhecido como professor Giló, e estou muito grato à presença de vocês, porque essa é a primeira atividade após a pandemia, com a presença dos alunos, a presença do primeiro, estou vendo aí que tem alunos do primeiro, perguntei agora há pouco a presença do segundo, tem alunos do terceiro e os alunos do pré-vestibular. Então, de antemão agora, eu já agradeço imensamente. E eu tenho um prazer imenso de conversar com meus amigos. O professor Carlos Eduardo Monteiro, o nosso professor Carlinhos, o professor de História. O professor, tudo bem, Carlinhos? Tudo bom. Nossa, você vê que é uma elegância, uma fineza muito grande. O professor André Dias, nosso professor de Geografia, obrigado por ter vindo. Eu sei que o deslocamento vem de Ribeirão Preto e se dispôs a fazer esse trabalho conosco. Muito bacana, então. Bom, não poderia, evidentemente, deixar de falar um tema que está no noticiário o tempo todo, a guerra da Ucrânia. E a presença dos dois, nada mais importante, por quê? Eles vão contar um pouco da história, e os acontecimentos, a razão, realmente, do que está havendo aí por trás dessa cortina toda aí que está havendo aí, Muito bem, a invasão da Ucrânia pela Rússia completa hoje, 21 dias, e na madrugada de 24 de fevereiro, moradores de diferentes cidades acordaram com o estrondo das bombas e viram suas rotinas mudar subitamente. Cenas de destruição, vocês estão acompanhando nos jornais, em várias cidades da Ucrânia, marcam o poderio bélico de Putin. Putin chama de Operação Militar Especial. Bom, muito bem, no primeiro bloco vamos entender por que Putin invade a Ucrânia, quais são os motivos reais dessa guerra, a atuação do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e que tem surpreendido o Ocidente e até mesmo a mídia pela sua postura mais firme. Já no segundo bloco vamos falar sobre a fuga dos refugiados e as consequências, um problema que vai ser muito grande na Europa pelo contingente de refugiados. E no último bloco, os efeitos que já estão causando pelas sanções que estão sendo aplicadas sobre a Rússia. Então você tem sanções diplomáticas, culturais, esportivas e principalmente sanções econômicas. E nós já estamos sentindo, com a elevação dos combustíveis, já nesse começo. Mas quais seriam os possíveis cenários depois, após o conflito? Bom, a partir de agora, começa então o Novo em Debate. Muito bem. Carlinhos, para a gente entender um pouco mais todo esse conflito, vamos buscar um pouco a trajetória do Putin, Vladimir Putin, a sua carreira, a sua ascensão e por que essa invasão, qual a motivação que ele levou a invadir a Ucrânia. Dá para traçar um perfil e depois, se você puder, já na sequência, falar um pouco do presidente Volodymyr Zelensky, o seu papel, como é que ele tem atuado. Boa tarde para vocês todos, vamos lá, começar com o Vladimir Putin. Para entender a trajetória do Vladimir Putin na Rússia, você tem que entender um pouquinho do fim da União Soviética. A União Soviética termina em 1991 com o fim da União Soviética. E o que acontece? A renúncia do Gorbachev e a ascensão do Boris Yeltsin ao poder. Boris Yeltsin, então, governa a Rússia, que até se tornou Comunidade dos Estados Independentes, até o ano de 2000. E é nesse cenário de fundo assim, que você tem a figura do Putin. Alguns falam que ele, agente da KGB, fez todo o processo de trabalho dentro da União Soviética e tal. Não era uma figura política, não era uma figura que tinha um destaque político. Segundo diz, era mais um burocrata ligado ao setor burocrático, mas não tinha uma ligação política muito forte. Porém, já era um cara alçado, já tinha uma ideia forte dentro do governo do Yeltsin para ter uma ascensão política. Até alguns falam que o Yeltsin fica até muito triste quando tem a eleição do Putin, quando tem a ascensão política do Putin, que todo mundo esperava que ele ia ligar para o Yeltsin e tal, e agradecer o Yeltsin, que era um governante russo anteriormente, e nada foi feito. E o Putin, então, chega, ganha, todo o projeto ganha ascensão política no ano de 2000, se não me falha a memória, André? Não sei se lembra. 31 de dezembro de 1999. A eleição foi em 99. Isso. E aí ele assume primeiro ano em 2000. Em 2000. Aí o que acontece? Durante esses anos todos, você tem uma perpetuação do Vladimir Putin no poder.
uma mudança constitucional, ele muda a constitucional, então às vezes você vai falar, mas eu li que não é só ele, mas teve o Medvedev, mas na verdade o Medvedev era um fantoche dele, tá? E o Putin joga com todos o quê? Todo um processo autoritário dentro da Rússia. É um governo autoritário, é um governo de repressão política, tal. Esse é um pouco do que é o Vladimir Putin, tá? 22 anos no poder, né? Ele está há 22 anos. E a tendência é perpetuar mesmo, é ficar mais tempo, porque tendo a mudança da Constituição e das perseguições a opositores, pelo que tudo leva a crer, ele quase não tem uma oposição. Se ele ganha as eleições, na próxima vai ser o fantoche dele, que é o Medvedev, depois ele volta e assim vai ficando, tá? E joga com um governo burocrático muito autoritário, reprimindo qualquer tipo de manifestação. Existe uma censura muito forte na Rússia, apesar que eles falam, até tem uma questão que eles falam, então uma ditadura branca, vamos falar assim, uma ditadura branca, porque não é uma ditadura do Partido Vermelho, mas é uma ditadura que é um governo que há eleições, então a gente vai falar, mas tem eleições temporariamente, porém a gente sabe como que é organizadas as eleições na Rússia. Cartas marcadas, com todo o trâmite que a gente vê aí, o que está acontecendo. O fato, né, as eleições na Rússia, elas, desde o segundo mandato, né, no caso ele governou de 2000 a 2004, 2004 a 2008. Em 2008 teve eleição e ele não podia, porque era só dois mandatos. Aí entrou o Medvedev como presidente. Só que ele fez uma manobra, né, o Putin fez uma manobra para ele entrar como primeiro-ministro. E aí em 12 ele volta como presidente. Quando ele volta como presidente, ele põe o Medvedev como primeiro-ministro. E aí ele resolve acabar com isso, fala, quer saber? Né, reeleições ilimitadas. E tá aí, vai se perpetuando. É o que o Carlinhos falou, é completamente centralizador. Né, ele preparou o terreno, literalmente. Você vê que ele prepara o terreno para ficar. O que ele tem de oposição, existe uma perseguição política muito forte, tanto que você tem muitas pessoas que fogem da Rússia, saem da Rússia, porque sabe das perseguições políticas. A gente até acho que o Giló, já comentei uma vez que o Giló, você tem pessoas até que moram fora, que opositores, que tem jornalistas, intelectuais russos que fogem da Rússia e falam, eu vou viver em outro país, porém tem algumas mortes muito obscuras, tá? Na Inglaterra você teve algumas mortes obscuras, de jornalistas, tal, umas coisas muito estranhas, tá? Então a gente tudo leva a entender, não pode incriminar também, né? Que tem uma ligação muito com o governo da Rússia. Aquele caso, aquele incidente daquele blogueiro, que foi o caso do ser envenenado, foi levado para a Inglaterra, quando ele retorna... o Navalny. Isso, teve uma... Ele retorna e depois foi preso imediatamente. Teve um que foi envenenado com, acho que polônio, se não me falha a memória. Foi um ex-espião. Isso, um ex-espião crítico. Mataram ele na Inglaterra. O Navalny, ele foi envenenado no aeroporto. Ele estava no aeroporto de Moscou, e aí, né, estava tomando um chá, e coincidentemente esse chá estava envenenado. Teve um jornalista que também estava vivendo na Rússia, em Moscou. O jornalista estava fazendo uma caminhada muito próximo, você vê até a imagem da Praça Vermelha, do Kremlin ali, e ele estava passando, de repente passaram dois motoqueiros, cara, em frente ao Palácio do Governo, muito próximo, o cara foi fuzilado, tá? Então, lógico, não tem como você ter qualquer prova contra o governo autoritário do Vladimir Putin, até porque eles fazem investigação, né? Sim. Então fica muito difícil, mas tudo leva a crer, e vamos falar, o mundo ocidental vê o Vladimir Putin desse jeito, tá? Então nós temos o autocrata de um lado, e a atuação, né, que é o Ocidente, de certo modo, a mídia, né, tem até visto com os bons olhos a atuação de Volodymyr Zelensky, mas até então, antes da guerra, não tinha, né, essa percepção, aliás, ao contrário, né, vê ele assim, até com uma certa ressalva, não é isso? Como é que é o papel dele, então, a trajetória dele? Vamos resumir um pouquinho da trajetória da Ucrânia, né? Se você pegar o governo da Ucrânia, assim, desde as primeiras eleições ucranianas, que aí tem uma discussão, e eu não vou entrar na discussão aqui, da formação do Estado ucraniano, quando que a Ucrânia se tornou independente, tá? Alguns falam que foi o Estado-País Ucrânia, Estado-País Ucrânia, que alguns negam isso, formou em 91, tá? Alguns falam, não é verdade, a Rússia não aceita muito isso, até porque a Rússia vem com um discurso, para vocês terem uma ideia, do século IX, no século IX, quando, o que aconteceu? Aquela região, não existia divisão de bielorrussos, de russos e ucranianos.
Então, esse é um argumento muito forte do Vladimir Putin, que nós somos a Rússia, isso tudo é Rússia, tá? Então tem essa discussão. Aí tem uma história, no século XVII, mais ou menos, a Ucrânia conseguiu uma certa autonomia, aí, posteriormente, você tem outro domínio do Império Russo, isso aí pega século XVIII, XIX, quando a União Soviética virou a União Soviética em 1917, a Revolução Bolchevique, a Ucrânia tentou falar em separar, porém o próprio Lenin fala, não, isso não é Ucrânia separada, isso é Rússia, então não aceita, e a Ucrânia caiu sobre a órbita da União Soviética, e aí chega agora 91, quando a Ucrânia, abre aspas, sendo bem simplista no que eu estou falando, se torna um país um pouco fora da órbita da União Soviética, vamos falar assim. Porém, o que acontece dentro da Ucrânia? Você tem um jogo bem interessante político, onde você tem políticos que falam, nós vamos atrelar e vamos manter uma órbita do lado russo, que isso é a nossa história, nós temos uma visão ligada ao mundo oriental, ao mundo russo, sobre a órbita de Moscou, tá? E um outro lado, alguns políticos falam não, alguns grupos falam não, nós queremos separar, queremos entrar mais numa órbita ocidental, vamos falar assim, tá? E essa é a trajetória. O que acontece? Você pega as eleições, nós tivemos várias eleições, nós tivemos várias revoluções da Ucrânia nesses 30 anos, vamos falar de 91 até os dias atuais, algumas deposições de poder, alguns casos de corrupção e tal, mas sempre flertando desses dois lados. Aliás, é interessante, só um parênteses, o Carlinhos está falando das eleições, essas repúblicas pós o RSS, né, são algumas que tiveram eleições. Né? Sim. A gente tem a Letônia, a Estônia e a Lituânia, que de fato, né, entraram para uma democracia com eleições, né, praticamente a cada 4 anos, entraram na União Europeia. Só que aí a gente começa a pegar os demais países, né, os da Ásia Central, todos ali viraram ditaduras. Agora que estão começando a sair de ditadura, né? O Tajiquistão mais recente, o Uzbequistão teve eleição também, né? Mas, por exemplo, o Kirguistão está na órbita deles, né? O Cazaquistão também, é um governo satélite da Rússia, né? O Turcomenistão, então, nem se fala, uma ditadura desde quando saiu da União Soviética, né? Azerbaijão, a mesma coisa. Então, o fato da Ucrânia ter tido eleições é meio que raro, né? É algo diferente. Tipo, lá os caras realmente, eles tentaram fazer uma ideia de país, né? De sair da órbita russa. Né? Mas no primeiro momento, antes, foi colocado um governo meio títere, né? Fantoche, né? Pró-russo, né? Pró-Moscou, não foi? Sim. Mas depois que houve uma queda. Tem alguns nomes aqui, eu não lembro o nome dos presidentes todos, mas foi um governo meio pró-Rússia. Aí houve me falha a memória, vamos lá, uma revolução lá, Sim. derrubaram esse governo e colocaram um governo, abre aspas, entrou no poder um governo mais pró-ocidente, tá? E aí depois vai ficar mais ou menos esse revezamento, tá? Aí você tem o Yanukovych, né, 2013-14, sai do poder em 2013-14, fazendo um governo pró-Rússia, e aí entra o Poroshenko fazendo um governo pró-Ocidente, pró-entrada na União Europeia, pró-entrada na OTAN e tal. E aí chega 2019, tem as eleições, 2019 se não me falha a memória, e talvez, assim, é difícil a gente falar, porque talvez tudo isso é muito superficial, talvez essa disputa política faz acender também um cara fazendo um discurso de não política. Eu não sou político, eu não sou nada disso, eu sou um cara outsider que não estou nesse meio político, não trabalho com isso. Ele era um comediante, tá? Um cara que tinha uma expressão muito mais de artista de televisão, até fala que ele participou de alguns programas televisivos, tipo, abre aspas, uma dança, assim, esses programas assim, tal. E aí esse cara, que era pouco esperado, né? Pelo menos o mundo ocidental nem esperava uma grande força. Esse cara ascende nas eleições, e ganha as eleições, que é o Zelensky. Tá? Alguns falam que o Zelensky, ele tem apoio de uma extrema-direita que é muito forte na Ucrânia. A extrema-direita é muito forte na Ucrânia, tem uma força, apesar que na parte oriental você tem uma extrema-direita forte mesmo, não só na Ucrânia, na Rússia também tem e tal. E ele ganha as eleições, tá? E todo mundo esperava um governo
que seria o quê? Um governo tranquilo, um governo que não teria grandes perspectivas. Porém, o que aconteceu? O Zelensky, ele começou cada vez mais a se aproximar do que? De entrada na OTAN e de mais uma perspectiva virada para o mundo ocidental. E aí você tem um atrito muito grande com o governo da Rússia, do Vladimir Putin. Tá? E desde 2020 começa todo esse processo de falar, olha, pode ter uma guerra, que nem era muito esperado. Tá? Eu posso dizer para vocês que o André, até conversei com o André, foi meio surpresa, assim. Dá para traçar aqui, é um pouco período, né, de atuação na presidência do Zelensky, mas antes da guerra. E a economia, eu falo? A economia antes, como é que estava a economia da Ucrânia? Tem a economia da Ucrânia, bom, a Ucrânia quando ela sai da União Soviética, né, ela é bem mais antiga, né, a cidade de Kiev, né, no caso, ou Kiev, né, Kiev seria em russo. Eu até comprei essa camisa lá, né, na loja do Dinamo, né, do time de futebol lá da cidade, e a grafia está em ucraniano, Kiev, né. Tanto é que eu entrei na loja falando Dinamo Kiev, né? O cara olhou e falou, não, Kiev. Aí eu falei, não tinha me atentado. Ele falou, não, Kiev é russo, Kiev é ucraniano, né? Que é tipo português de Portugal, português do Brasil. Né? Peraí, só cortando, viu, gente? Ele, o professor, estava alguns dias, algumas semanas antes da guerra, estava lá, viu? Olha só, onde o rapaz estava. Quer dizer, ele foi lá e começou essa confusão toda. Olha só o que esse professor fez para chegar. Não, ele passou por lá e aconteceu. Não. Agora, o interessante, você conta para nós, ele chegou. O André? O André. A causa da guerra foi o André. O André, então, acabou. Né, a explicação mais simples. Obrigado, gente. Obrigado. O André, logo no começo, né, do ano, a gente estava perguntando como é que foi a viagem e tal. E tinha essa coisa, os americanos, né, falando a possibilidade da invasão o tempo todo. E o André falou assim, não vai ter invasão, olha só. Mas tem uma explicação, né, André? Você falou para mim, né? Não acreditava, André, no primeiro momento, assim, não teria essa invasão, né? E acabou tendo, evidentemente. Eu acho que a gente acaba estendendo aí para muita coisa, né? E assim, conversando com a própria população local, né? Quando você perguntava, né? Acabava indo em bar lá, acabava fazendo amizade com os garçons lá, né? E aí trocava ideia com os caras, falou, e aí, né? E a Rússia, né? Dava aquela cutucada, né? Aí o cara, no Russia, né? I'm not afraid, né? Tipo, não tenho medo da Rússia e tal. Aí eu falava assim, mas existe risco? O que vocês acham, né? A visão e tal. Se vier, a gente está preparado, mas não acredito. Ninguém acredita que eles vão invadir. Eles tinham muita confiança no Ocidente, né? Assim, numa provável intervenção do Ocidente, exatamente no que o Carlinhos falou desses discursos, né, de presidentes do próprio Zelensky, Poroshenko, né, essa galera mais pró-Europa, né, de que realmente eles se aproximariam da Europa. Né? Então, havendo uma aproximação da Europa, teoricamente a Rússia teria medo de realizar uma invasão, uma intervenção na Ucrânia. Né? E aí houve a invasão, a gente conversou na terça, né, Giló? E aí aconteceu da quarta para quinta, né? Foi, exato. É na madrugada aqui. Não, eu dei aula aqui na terça, no cursinho, me perguntaram, eu falei, não vai ter guerra não, gente, relaxa. Uma coisa que é muito difícil. Só isso que eu falei. Sabe uma coisa que é muito difícil entender, assim, na perspectiva, até estava lendo algumas coisas sobre isso, nas perspectivas que não se espera uma guerra. Até porque, como o André falou, é diferente ucraniano e russo? São grupos diferentes. Na parte oriental você tem uma você tem uma grande parcela de população de origem russa, tem. Porém, gente, é um povo que eles são co-irmãos. Sim. Eles são co-irmãos, cara. Isso. A língua é muito parecida, que mais? A mesma religião ortodoxa, Sim. que tem uma ligação muito forte com o patriarcado de Moscou, tá? É o mesmo. A mesma origem, o Inclusive, mesmo patriarcado. Tipo, Papa, não é essa, né? Mas o de Moscou, da Igreja Ortodoxa Russa, é o mesmo da Ucrânia. Da Ucrânia. Então, você fala assim, qual que é a chance de... Porque para você pensar numa guerra, você fala assim, o cara é inimigo, é outro povo, é um povo distante, um povo de outra cultura. Você vai imaginando esses aspectos. Então ali era muito pouco provável. Muito pouco provável. A gente não tinha... o André pode até me falar, não tinha uma coisa a falar, não, ele vai atacar, não vai. Ou seja, estava tendo exercícios militares que eram perigosos? Era. O mundo estava meio de olho? Estava, mas, não vai passar disso.
talvez o Putin está fazendo uma pressão ali para que isso aconteça, mas não deve ter ataque. Então, quando o André fala 2 dias antes, não vai ter ataque, cara, eu não li nenhuma coisa de geopolítica, pelo menos que eu estava lendo, que falava não vai ter uma guerra. E até porque, para se ter uma guerra, uma coisa que tem que saber é o seguinte, os gastos militares são muito altos. São altos, gente. A guerra não é uma brincadeira que você fala, um míssil, não sei o que, uma arma daquela. É o que, cara? Aquilo ali são gastos. E a Rússia, ela tem, aí você tem uma coisa que é importante, a Rússia tem dinheiro para isso, viu, gente? A Rússia, eu estava vendo, ela tem uma das maiores reservas de ouro do mundo, então ela tem preparo essa história que a Rússia não vai aguentar ser sufocada economicamente. Não é bem assim, ela tem preparo. Ela tem preparo, ela aguenta um sufoco, sim, econômico, um embargo econômico, ela aguenta, tá? Pode ficar tranquilo nesse aspecto, isso é muito temeroso, tá? Isso aí não é um país que é despreparado, não, eles têm um preparo para isso. Só que, quase sempre, quando você vai ter uma guerra, você tem que pensar também na questão interna. Será que os russos queriam essa guerra? Será que havia interesse? Aí, alguns fatores, eu até estava lendo algumas coisas de ordem interna, que ninguém esperava, que a Rússia estava muito, abre aspas, que eu vou falar, estável. Por que ter essa guerra? E, de repente, alguns fatos que aconteceram recentemente, até da Covid, questão da Covid, que você teve um número de pessoas muito alto de mortos, teve questão de internação, teve alguns questionando a eficácia da vacina deles, isso aí talvez pode ter desestabilizado e até para criar uma Sputnik. cortina de fumaça, vamos O nome, né? fazer um ataque. Sim, Isso, da vacina deles. Sim. Você ia comentar, você ia falar uma Então, Desculpa, André. esse detalhe que o Carlinhos falou, ele é extremamente importante, porque é isso, eles são co-irmãos. Então, se a gente pensar que há 30 anos atrás, mais ou menos, era tudo União Soviética, e de repente agora tem uma separação, você tem, por exemplo, regiões na fronteira entre Ucrânia e Rússia, que havia uma ligação muito forte entre pessoas, famílias, né? Não havia essa diferença de ucraniano e russo, na União Soviética. E de repente começou a ter, por causa da formação de um Estado, de um país independente, que na prática, né, representava pouca mudança, na visão do russo principalmente, né? Não sei se vocês chegaram a ver essa notícia, mas chamou bastante atenção. O Putin convocou tropas chechenas para a guerra. Eu parei para pensar, falei, chechenas? Né? A Chechênia é uma república da Rússia, tipo um estado, para a gente poder entender. Um estado, que nem um estado aqui no Brasil, né? Minas Gerais no Brasil. A Chechênia é um estado da Rússia, né? E tem uma forte, né, pressão separatista, pelo menos havia, né, ao longo dos anos 90, pós o RSS, na região da Chechênia. Eles são chechenos, eles não são eslavos, e eles são muçulmanos, eles não são ortodoxos. Tá? Então é completamente diferente do russo, né? E nessa questão aí da Chechênia, houve lá uma guerra, uma invasão, né? Houve declaração de independência da Chechênia, a Rússia obviamente não aceitou, e o Putin, quando ele assumiu o poder, uma das funções que o Putin teve era fazer o quê? Ocupar a Chechênia. E ocupou a Chechênia. Então hoje a Chechênia está literalmente na mão da Rússia. E aí, né, como tem essa questão dos co-irmãos, havia uma certa resistência, né, de soldados russos, não de não participar da guerra, mas irem para a guerra, mas sabe, não na violência total. Tem muitos relatos de soldados russos e soldados ucranianos trocando ideia. Falando, por que a gente está brigando? Tem vários relatos disso agora. O que o Putin fez? Levou os soldados da Chechênia, porque teoricamente eles não têm ligação nenhuma com a Ucrânia. Então seria uma forma de pôr combatentes, estão obviamente ganhando dinheiro. São mercenários, né? Mercenários. Mas, e o cara que administra a Chechênia, ele é um cara que é totalmente pró-Putin, ele foi colocado no poder pelo Putin, né, que é o Kadyrov. E aí, esses soldados, eles foram para lá para poder participar da guerra como mercenários, exatamente por não ter ligação com a Ucrânia. No noticiário, a presença também de sírios, também sim, na guerra. Sim. Então, também, para que haja, para que não tenha, na hora da guerra, ligação, esse vínculo emocional, né? Aí que tá. E lembrando que os sírios, devido às guerras também, você tem um treinamento extremamente específico. E os caras estavam ociosos, vamos falar assim. Exato. Então, ociosos. E nas eleições, né, tanto do Putin quanto do Bashar al-Assad, né, sempre quem ia
sempre que era o primeiro a reconhecer, né, a eleição do Putin como presidente ou a eleição do Bashar al-Assad na Síria como presidente, né, dá até Naquele nó na momento garganta, que né? o Bashar al-Assad... Eram eles, né? O Putin recebeu o Bashar al-Assad, o Bashar al-Assad recebeu o Putin, um reconhecendo o outro como eleito presidente. Até uma coisa, a gente está falando de co-irmãos, né? Uma coisa bem interessante. Não sei se vocês viram ontem o discurso do Zelensky. O Zelensky agora, ele viu que pelo lado ocidental ele já fez de tudo. Ele já fez todo o discurso. Meu, o Ocidente entra. Ontem ele evocou o 11 de setembro, ele evocou Pearl Harbor, foi isso? Não, Isso, foi Pearl Harbor. Pearl Harbor, Isso também que ele falou. evocou, acho Sim. que foi isso, se não me falha a memória. E ontem ele chegou e falou, olha, galera, soldados russos, param o ataque vocês. Por quê? Vocês estão destruindo Kiev, Kiev ou Kiev, que é a cidade mãe da Rússia, é uma das cidades mães. Então, agora ele está jogando do lado que étnico mesmo. Ou, nós somos irmãos, cara, nós somos irmãos. Para de atacar a gente, para os soldados, não estou falando dos comandantes, militares e tal. Né? Então, olha a situação que você vive ali dentro. Então, é difícil, até teve alguns... a gente não sabe, né, gente? Porque tem uma questão muito legal, assim, em guerra, eu tenho um pouco de receio de falar de guerra no momento que ela está acontecendo, ou qualquer episódio. Eu sou professor de história. E na história, a gente tem um certo receio de comentar um fato que está acontecendo hoje. A gente precisa de documentos. Eu preciso de documentos. Então, os relatos que chegam para a gente, qualquer relato que chega, muitas vezes é o quê? É um relato de uma visão midiática, de uma visão de um grupo, ou de um grupo de jornalistas e tal. Tanto que você assiste os jornais hoje, parece meio maniqueísta. Eu falei isso em sala, em algumas salas eu comentei isso. É muito maniqueísta, é o bem versus o mal. O bem é o Zelensky que está lutando de forma quase heróica, enquanto o Vladimir Putin é um governo autoritário. E as notícias que chegam para a gente não sabe, tem que permear o que é verdadeiro e o que não é. Tá? A gente tem que trabalhar. Então eu prefiro esperar o tempo passar e depois a gente analisar isso com mais frieza, mais com tranquilidade. Quando eu falo tempo passar, são anos. Tá? E algumas imagens que estão chegando, que eu não sei que é verdadeira, aparentemente você vê essa relação de co-irmãos entre eles. Tipo, um tanque parece que acabou a gasolina, um cara parou e tirando sarro. Acabou a gasolina, hein, do seu tanque. Pô, não tem gasolina para vocês, um ucraniano. Eu falei, cara, então, espera aí, você está numa guerra, o cara tirar um sarro desse, você fuzila. Mas não é. Aí o cara falou, tá vendo que existe uma relação de irmandades entre eles e tal. Então a gente não sabe o que está acontecendo realmente, qual é essa posição. A gente, lógico, não é que não sabe totalmente, mas a gente tem muitas vezes uma visão, um lado dos acontecimentos. Mas André, eu assisti, né, como tem várias reportagens, né, aparecendo na TV, e uma delas eu vi o Putin, né, nesse caso eles fizeram, voltando, né, fazendo o histórico do Putin, ele fazendo um discurso no parlamento em 2005. E no parlamento diz assim, ó, o fim, olha só, em 2005, ele assume em 2000, tá? Ele fala para o parlamento, já é uma pessoa poderosa nessa época, fala assim, o fim da União Soviética foi a maior catástrofe geopolítica do século XX. Então, já dá para perceber aí uma certa, né, parece uma volta, né, parece que é um saudosismo da antiga União Soviética e justificando, então, essa invasão dele, né? Como é que a gente pode entender isso aí, o perfil, né? Por isso que eu perguntei, né? Pedi o perfil psicológico, o perfil traçado, para a gente entender essa invasão. Eu vejo assim, quando ele assumiu, ele pegou uma Rússia falida, né? Você pega uma Rússia pós o RSS, ela está falida, tá acabada, né? Quem estava com grana eram os ex-burocratas, né? Os que ele chama hoje de oligarcas, né? Esses caras com muita grana. Passaram a mão na grana das estatais, né, das estatais que estavam falindo e enriqueceram bastante. Só que o país estava sem dinheiro. E esse primeiro presidente, o Boris Yeltsin, não era um cara preparado, convenhamos. Você tem uma União Soviética por anos, que é governada de maneira centralizadora, autoritária, né, braço forte mesmo, literalmente. E de repente você coloca o Boris Yeltsin. Né? É a imagem que eu comentei já com vocês em aula, que é o bêbado derrotado, sabe? É o bêbado derrotado, é o cara que, literalmente, ele aparecia realmente em discursos bêbado, né? E precisava de alguém forte, precisava de alguém pulso firme. E esse alguém era o Putin, era a figura dele, né? E o cara foi
arrumando o terreno. Ele primeiro, ele assume, ele começa a arrumar a casa, né? A ideia primeiro é fazer a Rússia acertar as contas para começar a crescer, né? Pode ver que a primeira intervenção que a gente tem russa é na Geórgia em 2008, por causa da questão da Ossétia, né? Agora, a questão da Ossétia nem se compara com a questão da Ucrânia. A Ossétia era também, né, tipo um estado da Geórgia, que decreta independência. E aí, nesse momento de independência, a Rússia apoia contra a Geórgia. Resultado, Rússia contra a Geórgia. Tem lá um conflito sério até, que durou não muito tempo. Estados Unidos fizeram uma intervenção, a OTAN fez uma intervenção, mas mais na diplomacia, resolveram o problema. A coisa foi andando, vem a questão da Crimeia em 14. A anexação da Crimeia, eu acho que foi uma demonstração de que, ó, agora eu vim para ficar, né? Se aproveita da instabilidade política da Ucrânia, né? Tem presença de tropas na Crimeia, que é uma região que está na ponta ali do Mar Negro, né? E seria interessante estrategicamente para a Rússia anexar a Crimeia. Não sei se vocês já pararam para pensar, mas a Rússia não tem tanta saída para o mar, né? Se a gente pensar no Extremo Oriente, lá, né, no rumo do Alasca, gente, beleza, você tem saída para o mar lá, mas quem que mora lá? Essa é a questão, né? O foco econômico da Rússia está no oeste, região de Moscou, nesse pedaço. Aí você fala, desce ali para cima é gelo. Você tem uma altíssima saída para o mar, mas é gelo. Então, a saída melhor para o mar seria onde? Mar Negro, né? Então você conquista a Crimeia e agora estão atacando Mariupol, que são as regiões que estão no litoral. É um porto, né? Que é um porto. Exatamente. Entendeu? Então, nesse ponto de vista, pegar a Crimeia parece que hoje faz um certo sentido a invasão da Ucrânia, né? Na época, gente, ninguém pensou nisso. Ninguém pensou, o cara anexou a Crimeia, vai anexar a Ucrânia. Ninguém chegou a pensar nesse ponto, né? Tanto é que foi de 14 até 22, você tem um hiato muito grande aí, 8 anos, certo? E eu até comentei com o Felipe no carro hoje, né? Se fosse uma hora, né, para haver uma maneira mais fácil de anexar a Ucrânia, seria no contexto da Crimeia, já que a Ucrânia não tinha esse poder militar tão grande que ela tem hoje. André, só fazendo um parênteses, era muito mais esperado talvez uma guerra em 2014 do que hoje. Se você falar, logicamente que hoje as tropas ucranianas e russas talvez estão melhor preparadas, mas 2014 foi muito mais. Então, mas de 2014, isso aí não seria uma evolução? Já era esperado, então? Já não pode falar que começou em 2014 por conta? Então, Giló, mas eu acho que... Eu vi alguns né, comentaristas, analistas, né, o pessoal que trabalha, mas falou que essa guerra começou em 2014. Assim, mas a região da Crimeia anexada, e aí isso aí desperta as áreas separatistas do leste, né, que é do Donbass, né? Que é Donetsk e Luhansk, né, que são áreas com uma população um pouco maior de russos, não é predominante, mas tem uma população maior de russos, né? Desde 2014, essas regiões, elas já são regiões mais complicadas, né? Tanto é que essa vez que quando eu estava lá viajando, cheguei a perguntar lá no hotel que eu estava, né? Eu gosto de futebol, todo mundo sabe, eu queria conhecer Donetsk, né? Que é onde tem o Shakhtar, né? Que é um time fortíssimo lá da Ucrânia. E aí o cara lá do hotel virou e falou assim, eu acho que é melhor você ir para lá, né? Porque assim, a região já está tensa, já tem uma tensão desde 14, né? As tropas russas, elas estavam posicionadas exatamente na fronteira com essa região do Donbass. Ele falou, não é recomendado, né? Turismo, entrada lá, a não ser que sejam moradores e tal, então, né, fica por aqui mesmo, conhece as redondezas aqui, já está bom demais, né? Então já havia essa questão dessa região do Donbass, desde 14, né? Os conflitos ali ocorriam, tipo, mais de desinteligência, sabe? Alguém que aciona uma arma ali na fronteira, mata um soldado do outro lado, aí tem uma resposta e pronto. Nada de conflito aberto, né? Mas mais de desinteligência do que algo programado, né? E isso foi se arrastando. Se for para enumerar, não, evidentemente, a gente está percebendo que tem muita coisa por trás. Mas as motivações, então, vamos fechar os meninos, né? Vamos pensar, se for para enumerar alguns fatos relevantes para essa invasão. Para a invasão, na minha opinião, o principal fato é a questão da Ucrânia flertar com a OTAN, né?
que é a questão da OTAN, né? Aí a gente tem que voltar lá na época da Guerra Fria, né? 1949, formação da OTAN, né? Organização do Tratado Atlântico Norte, né? Função da OTAN, impedir o socialismo na Europa Ocidental, basicamente isso. Mas com a queda da União Soviética... Então, qual é a função da OTAN? Exatamente nessa época, eles acabam, alguns países do leste europeu, até alguns países, né, da Rússia, a antiga União Soviética, acabam entrando, não é isso? Entraram, né? Entraram. Incomodou então. Você acha que incomodou? Letônia, Estônia e Lituânia. Incomodou então Putin, por então, exemplo? e aí você tem essa aproximação da OTAN na borda da Rússia. E a Rússia, ela não quer ser ameaçada. Você tem um tabuleiro geopolítico que a gente tem muita visão do tabuleiro geopolítico, Sim. sempre tendo do lado ocidental, esquecemos o lado oriental. Isso. De repente, o ato dessa OTAN, da OTAN flertar, abrir negociações, abrir chance de uma Ucrânia, lembrando, a Ucrânia é um maior país da Europa. Sim. Da Europa, aí você vai falar em a Rússia é tirando outra a Ásia, Rússia, né? Tirando a Rússia, é o maior país da Europa. Tá? É o maior país da Europa. Imagina o seguinte, imagina uma OTAN tendo outra questão, você tem uma questão ali, se tiver esse caso, a Ucrânia entra para a OTAN, você tem, só estou falando de estrategistas, tá? Até falei com o André, aquela região muito próxima a Moscou, você pode ter instalação de mísseis naquela região, que são mísseis que alcançam Moscou em minutos, tá? Sim. Então, você vai entrar? Vocês não vão entrar, se entrar eu vou atacar. Então, esse aumento desse flerte, eu acho que levou. Então, o Carlinhos também concorda a mesma? Seria, sim. então, a presença do OTAN, né? Vamos lá, próximo, então, e a possibilidade, né? Uma possibilidade da Ucrânia fazer parte da Não OTAN. vejo, um dia eu até comentei com o Giló também a questão do Império Russo, conversando, não assim, hoje tem mudando um pouco de opinião, mas a ideia, a gente tinha a ideia da grande Rússia, do Império Russo, não sei se há tantos interesses, eu acho que a maior questão mesmo é essa da OTAN. Eu acho que o Império Russo, eu acho que a Rússia não consegue. Ela não tem nem essa. Ela não vai ter poder econômico e militar para tanto. Isso, até porque, hoje você pega as bases russas, se você pegar as bases do mundo americanas, assim, onde os americanos têm uma influência, você vê, mas tudo no mundo. A Rússia é muito pouco, muito pequena. A Rússia tem influência forte na Ásia Central, sim. Ainda, né, os que estão lá, ali ela tem uma influência forte, e bem ou mal na região do Cáucaso, né? Que para eles ali, a própria Geórgia já chegou a flertar com a e olha que curioso, né, essa questão da Geórgia que eu falei de 2008. A Geórgia chegou a flertar bastante com a OTAN, né? Houve inclusive o convite dos Estados Unidos para a Geórgia adentrar a OTAN, né? E não foi motivo de uma invasão na Geórgia. Né? E tem duas repúblicas separatistas da Geórgia que são totalmente pró-Rússia, a própria Ossétia, que é a Ossétia do Sul, e a Abkhazia, que fica também na fronteira com a Rússia. Né? Então por que, por exemplo, o leste, né, que a gente fala lá, o Donbass, então mais importante? É claro que é mais importante. Você está na Europa, né? Ali no Cáucaso, para baixo, você vê Irã, Oriente Médio, Turquia, que não é que não são importantes, mas para a Rússia, concorda? Tipo, beleza, a Geórgia entra para a OTAN. Aí, o que eu tenho para baixo que pode me incomodar? Árabes. Esses árabes, eles não estão preocupados com isso. Agora, a hora que você está na Ucrânia, o que eu tenho para oeste? Eu tenho Europa. É outro esquema. Né? Então, a presença da Ucrânia na OTAN, sim, iria incomodar muito a Rússia. Muito bem. Aproveitando, logo no início eu falei, se tiver alguém interessado, né, fazer alguma pergunta aos professores, por favor, fique à vontade. O Gilson aí, né, você não precisa chegar aqui, ele mesmo, né, vai até a sua carteira. Beleza, então. Bom, vamos para a segunda parte, novo debate, tá? É uma produção do Novo Colégio. A intuição é fazer exatamente um tema da atualidade, chegar até vocês, né, com a participação dos nossos professores. Tá? A segunda parte, portanto, vem falar sobre os refugiados, que não vai ser fácil, porque até hoje, né, até o momento, né, já ultrapassou 3 milhões de refugiados. Foi o maior número de refugiados em no menor tempo. Tá? Então,
eu fico imaginando como é que, evidentemente, a Europa, né, de certo modo, nesse primeiro momento, ele abraçou, está tendo aí uma assistência humanitária muito grande. Mas não devemos esquecer que essa assistência humanitária está sendo seletiva. Sim. Pessoas, por exemplo, né, de cor, né, africanos, tá, árabes, que estavam também morando lá na Ucrânia, estavam tendo dificuldades nessa migração, não é isso? E uma coisa, por exemplo, teve os sírios, por exemplo, os afegães, né, os africanos também, tentando também são refugiados, não teve o mesmo tratamento, não é isso? Então, o que a gente pode fazer esse balanço? O problema que depois, né, porque são 3 milhões até agora, mas a ONU está dizendo que vai chegar até a possibilidade de 7 milhões. E como abraçar esses 7 milhões? Bom, primeiro ponto, essa questão dos refugiados, ela está dentro, né, de uma pauta da própria Acnur, né, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, que os países eles devem aceitar refugiados. A gente tem questões aqui, por exemplo, na própria América Central, né, ali daquela região de Guatemala, Nicarágua, né, que são governos também bem complicados, e tem muitos pedidos de refúgio para os Estados Unidos, e não tem essa aceitação, né? Na Ucrânia, o que a gente tem visto? A maior parte dos refugiados são crianças, né, e mulheres. 50%. Isso, porque os homens eles foram convocados a não sair do país, eles não podem sair do país por causa da guerra, né? E aí, eu vendo um podcast que eu acompanho já pelo menos uns 4, 5 anos, o Xadrez Herbal, né? Eles são 2 historiadores, né? Sim. O Matias e o Felipe. Eles deram uma visão que me incomodou, né? Primeiro com relação à mulher, e aí entra um pouco naquela, né, aquela fala lá daquele cidadão, não vou entrar em muito detalhe, né, mas você sabe de quem que eu estou falando. Não vale a pena, né? Que as mulheres ucranianas realmente elas são vistas para esse mercado do sexo. Então, por que elas são bem aceitas para a Europa? Por causa desse ponto de vista, da questão da própria prostituição, né? A Europa Ocidental, ela, em vários países, Espanha, França, Itália, Alemanha, Bélgica, né? A prostituição está ligada a pessoas que vieram do leste europeu, Romênia, Ucrânia, Sérvia, né? Está ligado a isso. Então tem essa questão. As crianças, isso foi o posicionamento que eu vi lá no, né, no Xadrez Herbal. As crianças elas estariam sendo bem aceitas porque o continente europeu é um continente de idosos. Boa parte da Europa Ocidental de idosos. Então, de repente, essas crianças elas poderiam representar, né, sei lá, uma reposição dessa mão de obra a longo prazo. Não estou falando que é isso, tá, gente? Mas é um ponto de vista, tá? Eu acho que tem sentido nesse caso, né? Agora, o que o Giló falou, uma coisa é num primeiro momento, né? Que você está ali, 3 milhões e tal. De repente esse número chega a 7, 8, 9, 10. Essa população, seguro de vida, sim, carteira assinada, acesso a serviços, o acesso então o serviço público. Então, como absorver? Porque não é fácil. Exatamente. O Vladimir Putin já joga nessa situação. Ele acha que uma das coisas que vai ter aceitação do governo ucraniano das suas propostas, e as propostas, é bem difusa essa questão deles, do não convite, de participar da OTAN, aquela história toda, da aceitação, não intervenção, mas uma interligação com o governo da Rússia e tal. É o seguinte, onde que a crise dos refugiados? Talvez essa crise dos refugiados vai chegar a tamanho, porque, gente, são 21 dias, vocês estão falando em números, eu não estava com esses números, são números gigantescos. Se essa guerra persistir mais 21 dias, será que, não, lógico, que é outro processo. Eu tenho um dado aqui que pode ajudar. A Síria já tem mais de 20 anos de guerra, né? Sim. O número de refugiados está em 6,7 milhões, mas são mais de 20 anos de guerra, tá? O segundo colocado é a Venezuela, de refugiados. Né? Boa parte vem para o Brasil, também vai para os países vizinhos, Colômbia aceita muito, são 4 milhões. Tá? A Venezuela, se for ver, 13, 14 13, 14. Depois vem o Afeganistão, 2 milhões e 600 mil.
refugiados. O Afeganistão Mas veja tá que em a guerra desde Ucrânia, em 21 dias, já bateu os 3 milhões. Então, você imagina E aí? isso a longo prazo. É. Aí você pensa, aí tá, o Vladimir Putin está jogando nessa possibilidade também. Ou seja, eles vão aceitar abre aspas, nossas propostas, baseado no que? Até por pressão estrangeira para aceitar por causa dessa crise de refugiados. Até país distante, hoje já está tendo uma entrada muito grande. Que a gente quase fala, mas refugiado é onde? É na Polônia, na República Tcheca, na Eslováquia. Não, Portugal já está tendo uma entrada muito grande de refugiados vindo da Ucrânia. Então, talvez isso também é outro jogo que tem que entender. Vladimir Putin vai fazer isso, vai falar, vamos continuar os ataques, essa crise de refugiado vai aumentar na Europa, a Europa vai pressionar para aceitar nossas negociações. Deixa eu aproveitar, tem um nosso aluno, ele quer fazer uma pergunta, por favor. Eu sou o Pedro Figueiredo, do terceiro B, e eu queria perguntar o seguinte: o Putin, ele é visto como um líder autoritário, mas também é visto como um cara muito forte, ao passo que nos Estados Unidos, há um certo tempo, a gente já vem vendo uma polarização muito grande, inclusive teve a fatídica invasão do Capitólio, e acabou trazendo uma face um pouco mais fragilizada dos Estados Unidos. Teve também agora com o Joe Biden no poder a questão do Afeganistão, que acabou colocando ele como uma posição de líder fraco, sendo visto como um líder fraco pelo mundo. Essa fragilidade que os Estados Unidos está demonstrando pode ser influenciado para o começo da guerra na Ucrânia? Olha, acredito que sim. Eu acredito que sim, porque mesmo o Trump tá no poder, ele não representava essa força toda. Não via o Trump como um líder geopolítico forte. Tanto é que várias negociações... Quem abriu a negociação com o Talibã foi o Trump. Exato. Quem começou a ideia da desocupação, né, dos Estados Unidos foi o Trump. Caiu nas costas do Biden, mas começou com o Trump. E todo mundo não lembra disso, que caiu tudo em cima do Biden. As negociações do Trump com a Coreia do Norte, né, ou com a própria guerra comercial com a China também, se mostraram um pouco eficazes. Tá? Então ele também era alguém não tão poderoso assim para ser um líder de destaque, vamos dizer assim, um Bush da vida, que seja. Por mais que a gente eu tenho críticas ao Bush, mas ele era um cara bem mais, né, vamos dizer, linha dura, nesse sentido geopolítico, tal da palavra. O Biden é assim, a imagem que muita gente criou dele é mais por causa do Trump do que do próprio Biden. A gente tem que entender isso, né? Quando o Trump estava no poder, várias reações dele na política externa foram criticadas. A saída do acordo nuclear, né? A própria acordo econômico, a saída do TPP-11 lá, da parceria transpacífica, né? Várias posições criticadas. Que quando vieram, né, os debates eleitorais e o Biden estava lá debatendo com o Trump, ele demonstrava que ele ia fazer diferente, que ele ia sentar com o Irã para conversar, né, que ele ia retomar acordos comerciais que tinham sido abandonados pelos próprios Estados Unidos. Tá? E ele não está fazendo isso já no poder. Agora que ele resolveu sentar com o Irã, né, e com a própria Venezuela, recentemente agora, né, trocou uma ideia lá com o Nicolás Maduro, né, que não acontecia essa aproximação, né, porque existe essa questão dos embargos, do petróleo. Desculpa só abrindo um parênteses, você já está tendo uma nova geopolítica, o André é especialista nisso, ele fala, você está tendo uma nova geopolítica. Sim, agora. De novo. Uma nova retrato, um novo jogo de tabuleiro geopolítico. Ou seja, alinhamento não, mas uma ligação com o Irã, que fazia anos que os Estados Unidos não falavam. Nós já temos um bloco para isso, né? Só que então, você tem mais alguma coisa para para encerrar sobre isso? Para encerrar, eu acredito que sim. Eu acho que a falta de uma força maior política, na maior potência do mundo, tá? Não que motivou o Putin a fazer isso, não é isso, tá? Mas eu acho que qualquer ação, eu acho que qualquer ação que o Putin fosse tomar, sabe aquela ideia assim? Os Estados Unidos quem está no poder é o Biden. Vou fazer e outra coisa, você tem que pensar o seguinte, será que a própria população, assim, a gente não sabe, porque por enquanto os Estados Unidos está mandando ontem 800 milhões, acho que 800 milhões e tal, será que a população americana aceitaria hoje uma nova guerra, assim, vamos pensar nesse aspecto? Exatamente. Eles acabaram de sair de uma guerra que durou anos, onde eles saíram de novo, que ninguém comenta, se ferraram, gastaram trilhões de dólares numa guerra, e no momento que a economia americana está voltando, está começando a enriquecer.
Ela não está aquecida como ela estava antes de André. 2008. Ela não tá. São 20 anos, né, do poder do Putin. Ele conheceu Clinton, não foi? Obama, perfeito? Clinton não, né? No final. O Clinton foi já... O Clinton é de 90, Então, anos quantos, 90. Mas a pegou questão Bush, o W. Bush, Isso. o W. O Bush, Obama. Obama e o Trump. É o Trump. Então, isso já não favorece. Ele conhece, estou dizendo assim, ele conhece como é que é o mecanismo, como é que é o governo americano. Exatamente. Só que o contrário não. É. Na verdade, você tem novos presidentes, porque ele ficou 20 anos. Aí entra um novo presidente, e às vezes você nem conhece direito quem é esse Putin, quer dizer, a maneira como ele trabalha. Mas ele sabe como é que o governo americano, Sim. a postura americana trabalha. Sim. Então, isso também E pode a ter política favorecido. americana não é uma política, então vamos pensar também. Ela não é uma medida, ela não é uma política muito. Ela faz os ataques e ela não tem muito propósito. Parece que ela ataca e aí, vamos lá. Ela não é muito propositiva. Ela fez um ataque no Vietnã, para quê? Eu não sabia, a gente não entende. Para que eles vão atacar agora por que vamos pensar num apoio militar americano à Ucrânia? Para quê? Como que o povo americano vai entender isso? Como que na política interna vão entender Não isso? vão comprar briga de jeito Como nenhum. que é isso? Vou mandar meu filho para uma guerra, vou ver milhões sendo gastos no momento que a economia está voltando a enriquecer. E aí? Que a gente só pensa na questão da guerra, mas a gente pensa na política interna. E a política interna, nós estamos em crise, esse governo aí é muito ruim. Tal. Então, é E pra difícil finalizar- agora saber que é difícil qualquer presunção falar assim, será que o Putin pensou nisso? Lógico, o Putin muito bem arquitetado, deve ter pensado alguma coisa assim. Então, a gente finalizar com a problemática dos refugiados. Então, é incômodo, né, o que você falou, né? É muito triste, né? A questão da mulher e da criança, né? No fim, é interesses, né? Então, muito triste a mulher essa visão. Não quer dizer realmente, não estou afirmando que isso vá acontecer. Sim, a mas mulher do leste europeu sempre foi vista dessa maneira, né? E guardadas, né, algumas proporções aí, a mulher latino-americana também na Europa, a brasileira em si, né? gente Tem vê muito relatos, essa o tempo visão todo, da relatos. prostituição, né? E essa visão em cima do leste europeu é até mais séria, por quê? Porque sempre foi o lado mais pobre da Europa. Então, quando essa mulher ela migra para lá por causa da questão da prostituição, era para tentar uma vida melhor. Vamos pensar dessa maneira. E aí, de repente, você tem um conflito e você tem uma leva de imigrantes, né, mulheres indo para lá, eles vão associar essa imagem, entendeu? Existe até a questão do preconceito, né? Também. Tem uma pergunta lá no fundo. Meu nome é Vitor Hugo, eu sou do pré-vestibular e eu quero saber como que o nosso país é afetado na guerra. Bom, ele está antecipando Como que que é vai ser exatamente afetado? essa parte, a terceira parte É a do nosso, terceira, né? É exatamente falar o pós-conflito, né? Por conta das sanções, então você já aproveita, então a gente já vai amarrar também Tá. esse finalzinho então. Tá, Bom, para o Brasil, primeiro ponto, os combustíveis. Acho que a gente está percebendo isso no bolso, né? O que acontece? A Rússia ela não faz parte da OPEP, né, que é o maior cartel de petróleo do planeta, mas a Rússia ela participa de reuniões da OPEP. Né? Ela tem uma boa reserva de petróleo, se não me engano, a 7ª maior do planeta. Né? Então, nas negociações que a OPEP, quando ela se reúne, né, para definir o quanto de petróleo vão jogar no mercado, sim, eles decidem isso. E a gente é refém, a gente tem que aceitar, né? Porque a gente compra deles. Né? A Rússia sempre participa. Com a Rússia não participando, você tem um importante agente desse meio que fornece petróleo para o mercado mundial fora dessas reuniões, já que tem essas sanções econômicas. Então, imagina que uma quantidade considerável de petróleo deixa de entrar no mercado. Resultado, o preço é pressionado para cima. Resultado, nós temos uma elevação de combustíveis aqui no Brasil. Né? Preço do combustível. Aí a gente não é só isso, a gente tem que voltar um pouco. Essa mudança da política de preços de combustíveis veio em 2017, no governo do Michel Temer. O que foi feito isso? A gente teve vários problemas com a Petrobras, né, ao longo dos anos 90 e 2000. Né? Não vou entrar nesses detalhes, senão a gente não termina hoje. Mas nós tivemos vários problemas relacionados a administrações da Petrobras. Aí você tem acionistas. A Petrobras ela tem uma
fatia interessante com acionistas. E quem é Uma acionista... empresa de capital misto. E quem é acionista não investe R$100, quem é acionista investe milhões, né? Numa empresa como a Petrobras, que é uma empresa sólida, E tá? altamente lucrativo. Que é bem lucrativa e que dá retorno para os acionistas. Como nós tivemos esses problemas todos com a Petrobras, vários acionistas grandes, engenheirados, começaram a questionar isso, né? E aí, como é que faz? Vocês vão me dar uma resposta ou eu vou continuar perdendo dinheiro? Né? Porque as ações despencam quando vem irregularidades, né? Em 2017, nós tivemos lá a mudança que o preço, né, do combustível no Brasil seria atrelado ao barril de petróleo da OPEP. Resultado, cada subida que o barril de petróleo da OPEP dava, o preço de combustível também subia. Tá? Então, esse é um dos fatores, esse é o primeiro, né, no caso aí, que te respondendo, que afeta direto a gente. O petróleo, ele vai afetar toda a cadeia de distribuição de uma série de produtos no Brasil, porque qual é a nossa matriz de transporte? Rodoviária, caminhão. Então, para você comprar um pão na padaria, o trigo que chegou para poder fazer aquele pão ele veio de caminhão, que é óleo diesel, que teve reajuste de preço, percebeu? Então tá tudo interligado a A isso. própria apostila sua chega aqui e ela vai ter que subir. Exato. Outro ponto, fertilizante. O Brasil compra muito, né, comprava, né, no caso, muito fertilizante da própria Rússia e da Belarus, que é a antiga Bielorrússia, né? A Belarus também sofreu sanções. Por quê? Hoje a Belarus, pessoal, dá pra gente falar que é um estado da Rússia. Tá? Tem um presidente, entre aspas, que está no poder desde 94, que é o Lukashenko, que é ditador, obviamente, né, que é totalmente pró-Rússia. E a Belarus é um dos fornecedores de fertilizante para o Brasil. Como teve sanções na Belarus, esse fertilizante que vem para cá não estão vindo. E aí o Brasil tem que comprar de outros lugares. Resultado, paga mais. Resultado, vai subir preço de produtos agrícolas por causa do uso de fertilizante. Perceberam? Parece besta. Você fala, pô, o negócio lá na Ucrânia, o que a gente tem a ver com isso? Num mundo globalizado a gente tem bastante a ver. Eu ia falar isso agora. Globalização é isso. A gente tem muito a ver. Quebrou uma bolsa, Mas tem uma o crise. Carlinhos, assim, então, o Carlinhos, o André possa responder, as sanções comerciais, né, culturais, né, as relações diplomáticas estão sendo cortadas, né, até esportivas, né, então está tendo um certo, tá ocorrendo um isolamento aí, né, a Rússia está sofrendo isolamento, né, pode se tornar até um pária internacional, né, mas veja que tem países, né, que se absteve também nas sanções, né, então você tem a China, né, que está jogando parado, você tem a Índia também, né? A África do Sul, coincidentemente, é o BRICS. Né? Coincidentemente, é o BRICS. O Brasil faz parte do BRICS, você tem uma ideia também. Também, ele é contra a guerra, mas também ele se opôs às sanções. Não se posiciona. Né? Não se posiciona, é isso que eu queria dizer. Exatamente. Mas a pergunta é a seguinte, eu falo do isolamento. Mas se você tem um alinhamento com a China e com a Índia, praticamente é um terço da população mundial. Então, esse isolamento, como é que fica? Então, você estava comentando da reserva, né? Então ele tem fôlego para segurar isso aí, essa guerra aí, por exemplo. O Irã passou, o próprio Irã, quantos anos teve em Desde a Revolução embargos, Islâmica. embargos. Quantos anos? O Irã sobrevive, uma Rússia. Você acha que a Rússia não tem capacidade? Você acha que isso não foi muito bem pensado pelo Vladimir Putin? Você acha que isso foi... igual muita gente colocou também, cheguei a ver... eu não sei quem falou, não sei se um jornalista, não sei se o próprio Poroshenko falou, ele é um louco que está fazendo... Não, de louco não tem nada, isso é muito bem arquitetado. Talvez o que ele errou são as manobras de guerra, mas não sou especialista militar para falar sobre isso. Quem sou eu para falar de tática de guerra? Porque todo mundo achava que seria uma guerra muito mais rápida que essa, e está demorando, não vou discutir isso porque eu não tenho capacidade. É que é uma guerra das narrativas, né? Isso. Tem muito fake news, mas a gente tem visto algumas cenas que lá também na Rússia, por conta da própria guerra, a população está sofrendo, né? Parece aí com falta de produtos, inflações. A moeda está tendo uma desvalorização, uma queda absurda. A própria questão a do questão é SWIFT. isso, mas quanto tempo? Aguenta então? Eu acho que eles tem têm tudo para tempo. aguentar. Eu acho que eles têm um tempo para aguentar. Ele tem o Vladimir Putin, esse histórico, ele pinta como fantoche, que é um doido, que é isso, que é um desequilibrado. Não vejo assim. Acho que ele tem gordura para aguentar um tanto. Tem gordura. E a China, André? É o vitorioso. A China é um governo,
parecido, né? É o Partido Comunista, ó, não estou falando que a Rússia é comunista, tem nada a ver, tá? Mas a China tem um Partido Comunista centralizador, você tem uma figura de um líder, né, de fato, né, o Xi Jinping, ele é um líder, né, os anteriores a ele, eu estava tentando lembrar o... o mais recente, acho que era... Jiang Zemin. Acho que era isso aí, eu não lembro exatamente o nome, eles eram menos participativos nessa geopolítica mundial e o Xi Jinping, ele é um cara ativo, né? E a China, é lógico que a China não vai se posicionar, ela vai ficar ali em cima do muro como ela sempre ficou, né, em diversas questões geopolíticas, de Conselho de Segurança. A China sempre tomou uma posição muito, né, eu não vou falar neutra, mas é mais assim, eu não vou abrir a minha boca, né, porque o neutro às vezes ele não quer participar, mas a China ela participa, só que ela prefere não abrir a boca. E como ela participaria? Sendo uma parceira econômica da Rússia. Por quê? Você tem uma fronteira enorme da China com a Rússia, né? Então, para ter trocas comerciais ali entre os dois, ok. Né? Você tem regiões separatistas na própria China, que é a região do Xinjiang, que é a região dos uigures, que são muçulmanos, né? E que muitos desses que são perseguidos migram para a própria Rússia, né? Ou para o Quirguistão, ou para o Tajiquistão, que ficam ali na fronteira, ali do lado ali. Então, há semelhanças. E a questão do Taiwan, né? Eu ia comentar agora, porque a gente fala sobre a invasão, né? A Rússia invadindo a Ucrânia, mas você tem a China, né? Também, né? Tratando, né? Hong Kong, Taiwan também, né? Perseguindo pessoas também lá. É algo parecido também. Hong Kong tem a questão da autonomia, né? Tem assim, uma certa liberdade até 2047. Mas mesmo assim, nos últimos anos, né, principalmente em 2020, com a criação lá da Lei de Segurança Nacional, né, que foi imposta, inclusive a Hong Kong, a Macau, né, que a China poderia fechar qualquer meio de comunicação que fosse considerado, por exemplo, subversivo. Né? Eu sempre dou um exemplo. O que é ser subversivo? Gente, ser subversivo pode ser você chegar e dar um tiro no Xi Jinping, ou ser subversivo pode ser um jornal falar o Xi Jinping é um bobão. É um leque tão grande, né? E houve fechamento, inclusive, de jornais em Hong Kong e tal. Agora, tem essa questão de não poder intervir, né? Que foi a cláusula lá da devolução de Hong Kong em 97 e tal. Agora, Taiwan é uma república rebelde, né? Taiwan se declara independente. Hong Kong não se declarou independente. Taiwan fala, nós somos taiwaneses. Nós somos a outra China. Nós não somos parte da China continental. De fato, é uma ilha. Né? Será que a China vai se voltar contra Taiwan? Aí eu acho que o erro do Putin pode servir de alerta para a China. Né? Por quê? Porque Taiwan é uma ilha. E Taiwan está bem armada hoje. Também tem comprado bastante arma. Tá? Um dos países que mais tem fornecido armas hoje, no contexto, tá? Não só ali próximo da Rússia, mas geopolítico, é a Turquia. A Turquia, com drones. A Turquia tem sido hoje um dos principais fornecedores de drones do mundo. Tá? E Taiwan compra drones da Turquia. Então, mesmo a China sendo uma potência gigantesca, não vejo a China tendo facilidade para invadir Taiwan. Eu já acho que tem a dificuldade do mar, da questão de ser litoral. Tá? Da questão de ser uma ilha. Então, eu não sei se o próprio Putin está tendo trabalho para dominar a Ucrânia, o que aí eu acho que é um erro estratégico, que se ele pensou que ele ia conseguir, ele estava completamente errado, não é simples. Não é simples. Né? E aí vamos por essa. Os Estados Unidos não dominaram o Iraque. Né? Os Estados Unidos não dominaram o Afeganistão, eles controlaram partes do território. Né? Por que a gente pode supor que a Rússia dominaria a Ucrânia? Sendo que a Ucrânia é mais forte que o Iraque e o Afeganistão. Né? Do mesmo jeito eu jogo essa questão de Taiwan. Talvez ele tenha essas ideias. Um dia eu vou pegar Taiwan. Só que eu acho que essa demora que está tendo para conquistar a Ucrânia, eu acho que o Xi Jinping deve estar pensando, caramba, não sei se eu faço isso também. Posso estar enganado, mas é inevitável a entrada, ele vai tomar as principais, né? O Putin vai tomar as principais cidades, né?
Provavelmente vai derrubar o governo, né, o Zelensky. Também acho. Mas eu acredito assim, a resistência do povo. Então essa Sim. guerra, termina-se a guerra no sentido assim, né, os ataques, mas vai ter o pessoal que começa agora a trabalhar contra o próprio governo que estiver instalado. A própria governo não aceitação. Vai ter uma resistência. Então, Até porque aí tem esse uma- conflito então vai durar, aí né, na tem- visão. aí Eu tem tenho uma essa outra percepção. coisa por cima, que aí, por acaso, ainda não passaram, ainda, não sei, ao de devaneios, assim. Os governos da Europa, os países da Europa, o próprio Estados Unidos, tá mandando dinheiro, armamento para esses países. Estou falando algo que é relatado. Segundo o Putin, você tem o quê? Um dos fatores do ataque é para destruir a Ucrânia e tirar do grupo de neofascistas, neonazistas, que estão sendo armados por quem? Os países ocidentais. O pós-guerra disso tudo, pode, abre aspas que eu vou falar aqui, pode surgir um Talibã. Só que um Talibã não com questões religiosas, mas com questões ideológicas, um movimento neofascista grande, armado. Tá? Porque esses caras vão estar com armas na mão, com treinamento militar. E você sabe que esses grupos, né, neofascistas, né, neonazistas da própria Ucrânia, o que eles argumentam? Eles argumentam que eles preferem seguir essa ideologia do que ser dominado pela Rússia. É aquele Difícil, negócio, né? o que é menos pior, né? Na Segunda Guerra Mundial, você teve grupos de ucranianos lutando a favor de nazistas, Contra a RSS. contra a União Soviética. Por quê? Porque a questão ali não era a favor da extrema-direita, mas era contra o domínio soviético, contra Moscou. Sim. Né? É um jogo muito interessante. A gente fala. Tanto que você tem um líder deles lá, acho que é líder da Segunda Guerra Mundial, que é um ícone hoje dos grupos de extrema-direita da Ucrânia. Também não vão passar por falar, só na Ucrânia que tem extrema-direita. Não, extrema-direita você tem na Ucrânia, a República Tcheca você tem na Rússia, né? Então, mas é um Bom. fator. Já então na parte final, se tem alguém, né, algum aluno que queira fazer, opa, o Jesus falou que tem, por favor. É uma pergunta lá atrás, não, ó, primeiro ano. Lorena, primeiro ano. Voltando na questão dos refugiados, questão para todo mundo. Vocês acham que, independente do resultado da guerra, essa saída de tanta gente da Ucrânia pode afetar ela se reerguer depois da guerra, ela voltar a um estado de normalidade, assim, economicamente, socialmente? Ó, Por tanta gente pra- saindo. aí entra um pouco o que o Giló falou. Para mim assim, vamos pensar novamente de maneira, né, muito hipotética. Qual seria o fim da guerra? O fim da guerra, a Ucrânia tem que ceder alguma coisa. Aliás, muitas coisas. A Ucrânia terá que ceder o Donbass, isso é fato. A Ucrânia terá que reconhecer que a Crimeia não é mais dela desde 2014. Tá? Vai ter que se afastar da OTAN. Totalmente. Voltar Totalmente. pra- A questão de cogitar a Ucrânia entrar na União Europeia, também acho que esquece. Tá? O governo do Zelensky, provavelmente deposto, tá? Um governo mais simpático à Rússia, provavelmente deve assumir. E aí, entra o que você falou, perfeita colocação, a oposição vai ser absurda. Então, a Ucrânia ela vai passar por um período de instabilidade. muito grande, eu acho, anos, para reconstruir o que foi destruído, para poder, não vou falar aceitar o governo, mas saber lidar com a presença de um governo pró-Rússia no poder e saber que no primeiro momento eles não vão poder fazer nada. Eu acho que isso vai ser o pior. O retorno desses refugiados, aí eu te pergunto, será que eles vão querer retornar? Pode ser que vários vão, por quê? Porque deixaram a família ainda e tal, devem retornar. Mas vai ter muita gente já inserida num esquema europeu, que de repente é mais fácil o cara sair, vamos dizer, o soldado, o homem que ficou, né? Sair e morar com a mulher na Europa Ocidental do que a mulher voltar para a Ucrânia. Vai pegar um país frangalho. Você A entendeu? estrutura ucraniana hoje está destruída. Está destruído. Já está destruída agora. Já está destruída. Os centros energéticos, até hospitais. Agora já estão atacando teatros, hospitais,
casas governamentais, tal, tá tudo Sim, sumido. você pode jogar muitos anos nisso. Muitos anos. Tem mais uma pergunta lá. E lembrando que sem apoio financeiro, se isso que o André falou, se o Zelensky aceitar tudo da OTAN, sem apoio do Ocidente, sem apoio financeiro do Ocidente, porque para essa reconstrução, se tiver um governo pró-Rússia, não vai ter apoio do Ocidente. Aí seria o quê? Esse governo pró-Rússia vai ter que ter apoio da Rússia para ter uma reestruturação interna. Não teria um plano Marshall. Isso. Pois Um não. novo plano Marshall. Eu sou a Marcela, do terceiro ano lá, e eu gostaria de saber se vocês acham que tem alguma chance da Ucrânia, num curto período, ceder essas coisas para a Rússia e para evitar mais consequências futuras, assim, tipo, mais consequências socialmente e economicamente para a Ucrânia. Marcelo, eu acho que é a única forma de pensar no final ou no cessar-fogo. No final da guerra ou no cessar-fogo. Não tem outra saída. As negociações, pelo que eu vejo, não vão ser bilaterais, De vão jeito ser nenhum. unilaterais. Eu A não- Rússia está esfacelando e vai falar, vamos fazer. Tanto que isso está difícil, o diálogo entre eles. Que eles falam, cara, eu não vem aqui para negociar, eu vi, acho que não lembro que nem um embaixador ucraniano, que teve uma reunião semana passada, ele falou, o cara não vem para negociar, ele não tem autonomia nenhuma para negociar. Ele chega e fala, é isso aqui que eu quero. Se vocês não quiserem, eu continuo. Então, é muito difícil, né? A gente fala se a curto prazo. Esse a curto prazo, eu não vejo as tropas russas recuando. Isso. Eu não O vejo. Putin- Eu o só Putin vejo falando, ó, uma tô chance saindo. disso terminar. Carne, por enquanto, só estou vendo uma chance. Qual é? Infelizmente ou felizmente, eu não estou jogando de lado ou outro, mas o Zelensky aceitando. Eu não consigo ver outra forma. Eu não consigo ver a Rússia falando, não, gente, a guerra deu, vamos aceitar o que os ucranianos querem. Eu não consigo ver. Não. Tem mais uma Tomara que eu pergunta esteja lá. errado, não sei. Eu sou o Gabriel Mello, do terceiro B, e eu queria perguntar para os dois se vocês acham que tem a possibilidade de algum país europeu intervir militarmente, também mandando tropas, alguma coisa assim, contra a Rússia. Acho muito difícil. Eu não vou falar que não, né? Mas estou meio com trauma disso. Não, Mas eu não acho pode muito não. difícil. Essa risada, vou falar um negócio, gente. Eu também discuto muito com geopolítica, não dou aula de política, não. Minha parte é história, já abandonei geopolítica. Mas, cara, eu acho que eu não vi nenhum, eu não lembro de ter lido ninguém que cravou começa a guerra. Que vai começar essa guerra daqui Não. 2 semanas. Não. Eu não lembro. O André, talvez, vi ninguém. vocês podem até talvez perguntar pro Giovanni. Que Se perguntar se teve alguém que cravou essa guerra, Foi. começa daqui 2 semanas. foi o lado que eu falei. Não, mas os americanos, no depoimento do Biden, o tempo todo alertando, né, que a guerra está iminente por conta da posicionamento de toda aquela mobilização militar próxima ali na parte do leste, né? Sim, Já era um esse... indício. Ele fala, claro que o governo russo, o Putin, falava que era só um exercício militar. Sim, né? porque a Rússia, ela faz exercícios militares constantes. É. Eles são chamados de Zapad. Né? Em um desses exercícios militares, eles fizeram né, em 2014 na Crimeia. Né? Porque tinha tropas, né, no caso da Marinha Russa, era uma base da Marinha dentro da Crimeia. Tá? E eles, nessa movimentação militar, eles se aproveitaram da instabilidade, né, política que estava vivendo na Ucrânia por causa da saída do Yanukovych, né, e um novo presidente que entraria, que foi o Poroshenko. Então, eles aproveitaram e anexaram a Crimeia. Já houve também, né, esse treinamento, né, essa movimentação de tropas em Belarus, tá? Foi até a última vez que aconteceu isso, na fronteira com a Polônia, que acendeu um alerta da Polônia, e a Polônia faz parte da OTAN, e a Polônia era do eixo socialista, não era um estado da URSS, mas era um país que seguia lá, né, o socialismo da cortina de ferro. E no caso, a Polônia é a que está no foco ali, que eu vejo desses daí, talvez a Finlândia, né? Que também é uma fronteira muito forte. Até na Finlândia eu queria até fazer um parênteses depois. Mas a Polônia é a que está recebendo um grande número de refugiados, e a Polônia já se posicionou oferecendo, inclusive,
caças para o governo da Ucrânia. O Biden chegou no, né, que é o Duda, né, que é o presidente Andrzej Duda, né, da Polônia, falou, ó, irmão, não faz isso. Não faz isso porque é o que falta para o Putin falar, ó, peraí, vocês estão fornecendo caças para a Ucrânia? É isso? Então, sabe quando parece que alguma coisa pode acontecer, mas tem sempre Estados Unidos ou estão aparecendo falando, gente, para, calma. Tanto que essa semana houve um susto, porque teve um ataque muito próximo da Da fronteira da Polônia. Polônia. Sim. E aí o mundo se alertou, porque, cara, Você não viu que deu um tempo? Parece. Tá tendo ataque, claro que tá tendo ataque, mas parece que deu uma... Continuam os ataques, tá? A guerra continua, mas houve um certo, né, intervalo em alguns momentos exatamente por causa disso. Exatamente por causa disso. Quer dizer, vocês estão chegando perto de um país que é da OTAN, então acho que o próprio Putin, né? Opa, vamos, né? e isso com certeza ele já deve estar discutindo, porque também não é tão simples, ó, atacou, vamos atacar. E se tiver um ataque? E aí? E aí, o que nós vamos fazer? É. Vamos. Carlinhos, acho que tem mais 2 perguntas, por favor, vamos lá. Primeiro, Pedro Henrique, do terceiro B. E eu queria perguntar o seguinte: a Ucrânia já tem relatos de muitos soldados, muitas pessoas que estão fazendo atos heróicos, né, para defender, tipo, aquele cara que se explodiu na ponte, né, tem também aquela questão dos soldados da Ilha das Cobras, que estavam em desvantagem numérica e mesmo assim ficaram na ilha e os russos bagaçaram geral. Mas assim, na Rússia não tem esse mesmo sentimento, né, porque eles estão sentindo, tipo, pô, estamos atacando aqui nossos irmãos, o que a gente está fazendo? E agora tá tendo muita sanção, tá tendo a saída do McDonald's, a AMD e a Intel saíram de lá, saíram do sistema SWIFT internacional. Então, muita sanção que já está impactando na vida do russo. E eu queria perguntar o seguinte: para o russo, existe hoje clima de começar uma guerra civil interna na Rússia devido à guerra? E, em cima dessa pergunta, existe a possibilidade dos soldados russos começarem a desertar das suas funções por estar atacando sem sentir o motivo, mesmo eles sendo conhecidos por ser um exército extremamente leal, né, aos seus ideais? Parece que está faltando um motivo, né? Então, as notícias que nós temos, pelo menos que eu tenho, que a gente tem na Rússia, são muito poucas, né? Muito censuradas, a gente não sabe. Igual, a gente vê o descontentamento de uma jornalista que vai lá, levanta um papel, a gente fica sabendo que há um descontentamento muito grande, só que muitas vezes você tem uma narrativa. É isso que existe uma preocupação. Eles falam, pô, tá tendo muita gente contra o governo russo. Isso será que a mídia ocidental pega alguns fatos e joga pra gente, então jogando um dado? Ou será que a situação está bem pior na Rússia e nós não temos essas informações? Então a gente tem uma fragilidade de informações sobre o que está acontecendo em território russo. A gente não tem. Você não tem alguns grupos que estão lá passando informações, falando, ó, a situação está feia, está tendo manifestações e tal. O que a gente sabe está tendo manifestações na Rússia. Ó, foram presas 100 pessoas. Beleza. Mas será que só são 100? Ou será que é verdade isso? Então a gente não sabe qual é a narrativa que você tem. Pelo menos eu não sei. Eu não sei qual é essa narrativa. Não sei se há um descontentamento tamanho da população russa. Até porque dizem, eu estou falando algo que do mundo ocidental, que lá na Rússia é proibido até falar que está tendo guerra. Então será que a população está tendo noção de que está tendo uma guerra? Será que grande parcela da população está tendo essa situação para começar uma revolta contra o Vladimir Putin? Você tem que lembrar também o seguinte: qual é o discurso que é feito? Existe um governo que está lá há muitos anos. Muitos anos. Agora, os meios de comunicação russos é diferente do nosso. Nós temos o WhatsApp, na Rússia é diferente. A gente trabalha aqui com o Instagram e eles têm outros meios de comunicação, que muitas vezes pode ser censurado. Tem um lá que é até do governo. Você acha que o governo deixa a gente ficar... Não é igual isso aqui que eu quero falar mal do governo, que eu posto aí, coloco uma fake news. Lá existe uma censura. Então a gente não sabe até que ponto que isso pode perder para uma ebulição. Eu, pelo menos, não sei. Nossa, desculpa colocar o nome dos outros, mas para uma ebulição, uma derrubada do Vladimir Putin. Carlinhos, tem mais uma pergunta lá no fundo? Não sei se você tem alguma notícia. Eu concordo, só para fechar, eu concordo com tudo que o Carlinhos falou. Eu acho que um motim contra o governo do Putin eu acho muito complicado. E se acontecer, eu acho também muito complicado a gente ter uma notícia que foi bem sucedido, porque vão tentar abafar de alguma maneira, sei lá, mataram
pessoas próximas ao governo, pode ter certeza que vão eliminar qualquer um que tentar fazer alguma coisa parecida, né? Quanto a derrubar o Putin, ou matar o próprio Putin, eu acho impensável num momento desse. E aí seria até um estopim maior para alguma coisa, né, muito maior do que o que está acontecendo. Tá? É aquela coisa de matar um líder. Né? Talvez o assassinato do Zelensky não representaria tanto quanto o assassinato de alguém forte dentro da Rússia. Que seria o motivo, matar o Putin, tá vendo? A gente tinha que ter atacado os caras mesmo. Certo? Quer dizer, você justifica toda a ação. Entendeu? Pois não? Meu nome é Amanda, do primeiro ano B, e a minha pergunta é para todos os três. E vocês falaram um tempo atrás sobre o pós-guerra, né? Tipo, como que isso vai ser. Eu queria saber mais como esse processo, quanto tempo, o que vocês estão prevendo sobre isso e como isso teoricamente afetaria o Brasil? É uma pergunta parecida, né? Tentando amarrar com o que aconteceria, o conflito, o que traria, né, os problemas. E ela está perguntando também o tempo, né? Desse conflito. Há uma pergunta parecida com relação à nossa situação. Por quanto tempo nós duraremos, né? O prazo desse conflito que poderia afetar nós, né, no Brasil? Essa daí ela está falando do contexto já de pós-guerra. Pós-guerra. Não do Difícil. Eu acho que foi mais no período atual. Atual. Eu acho que é um pós. Então, pós, é difícil a gente até fazer assim, pelo menos, de novo, uma história, a gente não sabe nem quando essa guerra vai acabar, quanto tempo ela vai demorar, como isso vai mexer nas estruturas econômicas, né? Então, qualquer tipo de previsão, falar como que vai erguer, como que vamos sair disso. Eu acho que qualquer previsão é muito chute, é um chute. Ainda não temos uma previsão como vai ser o surgimento da Ucrânia, se a Ucrânia vai surgir, como vai ser toda a reestruturação ucraniana, até porque, por enquanto, pelo menos eu não consegui ver nenhuma evidência que tenha, assim, tem momentos que eles falam, parece que está caminhando para um cessar-fogo, parece que está tendo um certo amistoso, mas aí o pós-guerra, vão ver todas as negociações, né? Como vão ser feitas as negociações, quem vai sair, abre aspas, vencedor dessa guerra, se é a Ucrânia com o Zelensky, mantendo o Zelensky no poder, fazendo um alinhamento para a OTAN, para a União Europeia, ou vai ser tirado o Zelensky e vai ser um governo pró-Rússia, como que vai ser toda a reestruturação. Então, é difícil uma previsão assim, qualquer aspecto, falar em anos, em dias, não sei. A economia mundial já está vindo abalada, são vários golpes da economia mundial de anos, né? Vem do Covid, agora vem outra paulada dessa. Então, Bom, vai demorar. ó, gente, muito obrigado pela participação de vocês, ficou show, né? Assim, pelo menos na minha visão, não sei se vocês gostaram da participação também nossa. André, obrigado, né? Muito obrigado por ter vindo e participado. Imagina que é isso. Carlinhos, Obrigado mais a uma vocês. vez, né? Você também é um chapa, já participa aqui com a gente há muito tempo. Muito bem, Novo Debate, tá? É uma produção do colégio, os trabalhos técnicos do Felipe Grilo, tá? É que aqui, como nós estamos gravando, mas o som de abertura, tá? É do Colete, tá? Nós temos aí um som de abertura, um rock da pesada, é dele, tá? A nossa propaganda, tá? O marketing, elemental publicidade, e eu só tenho a agradecer a todos. Até o próximo programa. Até. Tchau, tchau. Valeu, gente. Obrigado.